Por que este livro é o livro do profeta messiânico? Porque no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é voltado ou é preparado o caminho para a vinda do Messias. Desde o livro de Gênesis, quando Deus lança a sentença sobre Adão e Eva, de lá já começa a anunciar a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento sempre vai ter uma tipologia ou um anúncio falando do Senhor, do Messias, do ungido de Deus. Só que nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão aberto, tão claro, anunciando a vinda do Messias, quanto o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías já cita o nome. Portanto, no livro do profeta Isaías, vai dizer no capítulo 7 e no versículo 13 e 14, diz assim: e a virgem conceberá e dará luz ao menino, e o seu nome será Emanuel. Também no livro do profeta Isaías, vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. O livro do profeta Isaías vai dizer que ele tem um nome. Qual o seu nome? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Então, o livro do profeta Isaías vai revelar de uma maneira bem aberta da vinda do Messias, que é Jesus Cristo de Nazaré. O profeta Isaías, ele é um profeta que no período em que ele foi levantado como profeta, foi um período em que reinava o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Rei Uzias, ele era um rei bom. Rei Uzias era um rei que adorava e glorificava, adorava e glorificava ao Deus de Israel. Todo o altar de Judá estava voltado para o Senhor. Todo o altar de Judá glorificava e exaltava o nome do Senhor. Portanto, no período do rei Uzias, foi um período em que a nação de Judá prosperou, cresceu, se fortaleceu. O rei Uzias, segundo Flávio José, era um rei tão bom, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, que quando o rei Uzias passava por dentro de Judá, a nação, o povo, a sociedade de Judá parava para reverenciar o rei Uzias, de tanto respeito que o rei Uzias tinha. Mas olha só, a Bíblia vai dizer que o rei Uzias deixou isso entrar no seu coração. A vaidade do rei Uzias foi tão grande, que ele intentou entrar dentro do templo sagrado do Senhor para oferecer incenso ao Senhor. Mas olha aqui para mim, Deus chamou Uzias para ser rei. Uzias era rei. Deus escolheu Uzias para ser rei. Uzias era rei. Uzias era rei. Deus escolheu Uzias para ser rei. Então presta atenção numa coisa. No momento em que o rei Uzias, pastor Beto, intenta entrar dentro do templo para oferecer incenso ao Senhor, ele comete um erro. Que erro foi esse? Se Deus chamou Uzias para ser rei, ele não podia entrar dentro do templo para oferecer incenso, porque isso era a função de um sacerdote, não função de um rei. Rei servia para administrar, sacerdote servia para oferecer incenso ao Senhor. O que Deus fez? Deus levanta um profeta para repreender Uzias, e Uzias fica ferido. Qual foi a ferida que ocorreu na vida de Uzias?
A ferida que ocorreu na vida de Uzias foi uma lepra. E olha só, irmão, tudo isso, sabe por quê? Porque ele quis mexer no lugar que não era cabível para ele mexer. Pai. Deixa eu explicar melhor para você aqui nessa noite. O que aconteceu com o rei Uzias foi bem simples. Seria a mesma coisa de eu chegar aqui no culto, querer sentar na cadeira que o pastor Beto está e dizer para Beto assim: a partir de hoje não será você que vai sentar nessa cadeira, mas sim será eu. Irmão, sendo que quem Deus escolheu para estar aqui nessa igreja foi o pastor Beto. Aleluia. E não foi o Edmar. Você está entendendo nessa noite? É a mesma coisa eu chegar nesse culto aqui e pegar o contrabaixo do irmão e dizer assim: eu vou tocar o teu contrabaixo. Não, Deus hoje me separou para pregar neste culto. Aleluia. E Deus escolheu ele para tocar neste culto. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Cada um foi chamado para uma coisa específica. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nesse lugar. Fique no lugar que Deus te colocou. Aleluia. Fique no lugar que Deus te colocou. Não queira intentar no seu coração dizer assim, ó: se eu estivesse lá seria melhor. Se eu estivesse na frente seria melhor. Se eu estivesse ali seria melhor. Eu que deveria estar ali e não ela. Eu que deveria estar ali e não ele. Eu que deveria fazer e não ele. Ei, meu amado, foi Deus que separou, foi Deus que escolheu. Glória a Deus. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é essa: fique no lugar que Deus te colocou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o rei Uzias entra dentro do templo para oferecer incenso para o Senhor, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim para ele, assim, para o profeta diz assim para Uzias: por causa da sua soberba, de achar que é bom, por causa do seu orgulho de achar que é o melhor, vou te colocar uma lepra. Aleluia. Mas eu sou rei, mas vai ficar leproso. Mas eu prego, mas vai ficar leproso. Mas eu canto, mas vai ficar leproso. Mas eu sei fazer isso na casa de Deus, mas vai ficar leproso. Por que vai ficar leproso? Porque você acha que é melhor do que os outros. Deus amado. E a Bíblia vai dizer que a soberba precede a queda. Aleluia. E olha como é que a vida é. Um dia Uzias estava lá em cima. Alguns dias depois, Uzias estava lá embaixo. Papai. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Uzias fica leproso. Uzias fica leproso. Um rei leproso. Segundo a tradição judaica, a lei levítica, quando havia um leproso dentro da terra de Israel, dentro da terra de Judá, o que acontecia? O sacerdote separava o leproso e ele ficava isolado dentro. Ele ficava isolado e ninguém podia ir lá. Somente quem? Um sacerdote. Irmãos, olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Somente o sacerdote que podia ir lá cuidar do rei Uzias. E quem que queria tomar o lugar do sacerdote? Era o rei Uzias. E quem teve que cuidar do rei Uzias era o sacerdote. Aleluia. Eita glória. Oh Espírito Santo. Interessante, né? Quem Uzias queria tomar a cadeira? Eita Deus. É esse mesmo que teve que cuidar do rei Uzias. Olha o perigo que dá da pessoa se achar que pode, que é superior, que é único, que é singular, que é o último biscoito do pacote. Olha o perigo que dá. A vida é uma roda gigante, meus irmãos. É verdade, meu Às pai. vezes aquela pessoa que não tem nome, às vezes aquela pessoa que não tem aparência, às vezes aquela pessoa que você despreza, é a pessoa que vai ser uma bênção na tua vida. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Diga amém. Agora a questão de lógica. Mas saber, todo rei tem trono. Todo rei tem trono. Agora presta atenção numa coisa.
Uzias, pelo fato dele ficar leproso, ele teve que ser afastado e ficar fora do arraial. O que aconteceu com o rei Uzias que nós descoberto? O trono onde Uzias estava sentado ficou vazio. O trono ficou vazio. Não havia ninguém no trono, pastor Beto. Mas presta atenção, irmão. Presta atenção. O trono vazio era um perigo. Por que o trono vazio era um perigo? Porque todo o povo de Judá, toda a nação de Judá, olhava para Uzias e via uma direção que o povo deveria tomar. Porque quando se fala de trono, fala de direção. Quando se fala de trono, fala de poder. Quando se fala de trono, fala de autoridade. Quando se fala de trono, fala de exaltação. Então, quando o povo olhava para o trono de Judá, para o trono de Jerusalém, quando Uzias estava sentado, o povo sabia qual era a direção que iria tomar. O povo sabia, porque a última palavra, entre aspas, era de Uzias. Não, hoje a nação de Judá vai entrar numa guerra contra o povo da Filístia. E nós vamos entrar amanhã às 2 horas da manhã. Era assim que acontecia. Todas as pessoas, ou todos os líderes dentro da terra de Judá, procuravam Uzias para tomar uma direção, para o povo tomar uma direção. Agora, questão de lógica. O trono vazio preocupou Judá. E o que aconteceu com Judá, irmã? Judá começou a entrar numa crise. Aleluia. Só que quando Judá começou a entrar numa crise, eles olhavam para o trono e o trono estava vazio. O trono da terra estava vazio. Mas quando o profeta Isaías começa a orar, Deus Santo, o profeta Isaías diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta Isaías? Deus estava dizendo assim para o profeta Isaías: Isaías, o trono da terra pode estar vazio, mas eu ainda não saí do trono. glória a Deus. Aleluia. Quando o povo olhava para o trono de Uzias, o trono de Uzias estava vazio. Mas quando Isaías orou, Deus revelou para Isaías dizendo assim: olha para mim, eu ainda continuo assentado sobre um alto e sublime trono. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Levante a mão para o céu. Aleluia. Oh, aleluia. Quando se fala de trono, fala de poder. Quando se fala de trono, fala de autoridade. Quando se fala de trono, fala de exaltação. Sabe o que Deus está falando para Isaías? Deus está falando para Isaías assim: ó, fique tranquilo, vocês podem estar entrando numa crise, mas eu ainda continuo no trono. E se eu continuo no trono, Deus está dizendo, eu ainda tenho todo o poder, eu ainda tenho toda a autoridade, eu ainda tenho toda a força, eu ainda tenho a direção. Fique tranquilo, ele ainda continua assentado no trono. Glória a Deus. Oh, Jesus. Deus manda dizer para você que nessa noite, Ele manda dizer para você que nessa noite, eu não mudei, continuo no mesmo lugar. Eu não mudei de endereço, eu ainda continuo no mesmo lugar. Regimar, eu vim para este culto numa crise danada. Regimar, eu vim neste culto numa preocupação danada. A palavra de Deus para a tua vida é essa: fica tranquilo, Ele ainda está sentado sobre um alto e sublime trono. Oh, papai. Olha o que diz no versículo 1, ano que morreu o rei Uzias, que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora olha que coisa forte. Glória a Jesus. O trono da terra estava vazio. Só que Deus se revela. O profeta Isaías dizendo
dizendo assim, ó. Mas eu ainda estou no trono. Agora, olha que coisa forte. O versículo diz assim, ó. E o seu séquito enchia o templo. E o seu séquito enchia o templo. O seu séquito enchia o templo. Quando se fala de séquito, fala de vestes. Aleluia. Então isso aqui, pastor Bento. Esse Deus que nós estamos adorando, Ele está sentado no trono. Só que quando a Bíblia fala que o seu séquito enchia o templo, isso aqui, ó. Essa roupa que Ele está vestindo no trono, ela começa a envolver toda a igreja. Aleluia. É isso que o texto está dizendo, pastor Bento. Está dizendo assim, ó, que Deus está sentado no trono, só que as vestes daquele que está sentado no trono começa a envolver toda a igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Louvado seja o Ele está dizendo assim, ó, o meu trono não está parado, o meu trono está em movimento. Aleluia. Glória. Deus está dizendo assim, ó, o meu trono não está parado, o meu trono está em movimento. Em movimento. Deus está dizendo assim, ó, e as minhas vestes envolvem toda a igreja. Está dizendo assim, pastor Beto, eu estou sentado no trono, e as minhas vestes é tão grande que passa aqui pelo círculo de oração, vai lá atrás. Oh, aleluia. E a outra parte das vestes passa aqui entre os obreiros. Aleluia. Passa aqui pelas crianças, vai até lá na minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Agora olha aqui para mim. As vestes dele envolvem todo o templo. Agora olha para mim. Glória a Jesus. Se você soubesse o poder que tem essas vestes, Deus Santo. Jesus, aleluia. se você soubesse o poder que tem essas vestes, aí você me pergunta assim, me prova, Edmar, vou te provar. Há 12 anos, uma mulher sofria do fluxo de sangue. Deus amado. Jesus, aleluia. E no seu coração ela dizia assim, ó, se eu somente tocar em suas vestes, Aleluia. Glória a Jesus. eu ficarei curada. Ah, você não entendeu? Então vou resumir aqui. Deus está sentado no trono. Aonde é esse trono? Na Assembleia de Deus aqui em Belém. E o que está acontecendo? O trono dele está em movimento. Deus Santo. E Aleluia. ele está dizendo assim, ó. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Levante a mão para o céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Haverá cura sobre a tua casa. Haverá cura sobre a tua família. Aleluia. Haverá cura sobre a sua saúde. Haverá cura sobre a tua alma nessa noite. Porque você está sendo envolvido nessas vestes daquele que está sentado no trono. Quantos acreditam nessa palavra? Abra a boca e Oh, chamado. Aleluia. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Aleluia. Pai querido, aleluia! Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Aleluia! Pai querido, muito obrigado. Glória a Jesus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! Oh, Deus aleluia. está falando no meu coração nessa noite. Vai haver cura sobre a tua vida neste lugar. Aleluia. Vai haver cura sobre a tua vida neste lugar. Aleluia. Vai haver cura sobre a tua vida nesse lugar.
Isso é só para quem quer receber de Deus nessa noite. Isso é só quem quer receber de Deus nessa noite. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí ele se faz presente no meio. Então eu tenho a plena convicção que Jesus está aqui, está dizendo assim, ó, eu estou assentado no trono, e as minhas vestes estão envolvendo todo o tempo. Só aquele que acredita será curado, será restaurado, será transformado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga assim comigo nessa noite, eu vou encerrar. Diga assim comigo nessa noite. O trono de Deus O trono de Deus não é parado, não é parado, está está em movimento. em movimento. Agora olha aqui para mim. O trono de Deus, ele não se movimenta sozinho. É, papai. Beto, isso aqui que eu vou falar é muito forte. Deus, ele não se movimenta sozinho. Se você for fazer uma exegese bíblica desse texto, você vai ver que o trono de Deus está em movimento, porque existe algo que está fazendo o trono de Deus entrar em movimento. Aleluia. Deus em si sozinho, ele não se movimenta. Alguém está fazendo Deus se movimentar. Oh, aleluia. Porque toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. São. O trono de Deus está em movimento. Você vai ver nos outros versículos. Glória a Deus. Você vai entender o que eu vou dizer aqui. No versículo 2 diz assim, ó. E acima dele Aleluia. estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Aleluia. 2 cobriam o rosto. Aleluia. 2 cobriam os pés. Com 2 voavam. Voavam de um lado para o outro. Glória a Jesus. Oh, glória! Aleluia. Sabe por que o trono estava em movimento? Porque esses serafins estavam gritando no céu, dizendo assim, ó. Santo, Santo, Aleluia. Santo, glória! É o Senhor dos exércitos! Oh, aleluia. Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo assim, ó, sabe por que eu estou em movimento? É porque aqui no céu existe um ser que está glorificando meu nome. Agora olha aqui para mim, sabe por que o trono de Deus está em movimento nessa igreja? É porque você está abrindo a tua boca e dizendo, Santo, 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 é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. É Marácia, Calamarácia. Ei, Aleluia. Deus só vai reagir se você agir. Aleluia. Deus só vai se movimentar se você movimentar. Porque toda ação gera uma reação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Oh, aleluia. Já vou encerrar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Beto. Pastor Beto. Paulo e Silas estavam presos, Glória a Jesus. acorrentados. Aleluia. Ninguém fisicamente poderia tirar Paulo e Silas da prisão. Mas no versículo 20 a Bíblia diz assim, ó. Quando foi se aproximando meia-noite, eles começaram a agir. Aleluia. Cantaram e oraram. Cantaram e oraram. Cantaram e oraram. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Coração gera uma reação. São. Quando Paulo e Silas começaram a cantar, é a Bíblia que diz: os alicerces, as cadeias
o chão começou a tremer. Aleluia. Lembra que eu falei? O trono de Deus, ele não se movimenta sozinho, algo tem que movimentar o trono de Deus. Paulo e Silas somente com uma adoração movimentaram o trono de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, E a Espírito Bíblia diz Santo. que houve um terremoto tão grande naquele lugar que todos que estavam presos dentro daquele lugar foram libertos pelo poder da adoração. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Tem adoração nos seus lábios aqui neste lugar? Tem adoração na tua alma neste lugar? Tem adoração na sua boca neste lugar? Tem adoração na sua boca neste lugar? Tem adoração no teu coração neste lugar? A Bíblia diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim é para bendizer o teu santo nome. Você assim nessa noite, enquanto você acha que esse culto pode até ir, enquanto você acha nesse culto, Deus está visitando a tua casa nessa noite. Enquanto você acha fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória, 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 glória! Aleluia! Santo, 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 Santo. Oh, Jesus. Oh, meu Pai, aleluia! Deus está dizendo para você assim nessa noite: Aleluia! te envolvo com meu céu, Glória, 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 glória! te envolvo com as minhas vestes. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E Deus manda dizer para você nessa noite, isso aqui é palavra profética: descanse somente, porque Deus está cuidando de tudo para você nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é essa: descanse somente, porque eu estou cuidando de tudo. A palavra de Deus para a tua vida é essa: descanse, porque eu estou providenciando tudo. Oh, Deus. A palavra de Deus para a tua vida é essa: fique tranquilo, porque eu estou restaurando tudo. A palavra de Deus para a tua vida é essa: fique tranquilo, que eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Porque de lá eu ainda estou assentado no trono. Eu ainda estou assentado no trono. Eu ainda estou assentado no trono. Deus está dizendo: Glorificado! Ei, Calamandarabassou, que andarabiassou, que Aleluia, Jesus! Rebedecando, rebiassou, que libaste, Calamandarabai. Oh, Raio, Yacanto, rebiaste, oh, Yamandarabasti, Calamandarabai. Obrigado, Jesus! Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia! se Você tem um Deus que cuidar de você, oh, Jesus. e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo Sabe mesmo, aleluia! que você está passando. E mandou te dizer que Ele está Cuidando.
Obrigado, Deus Senhor. mandou te Obrigado, dizer meu Deus. que vai